Existe um segredo que atravessou 2000 anos de história. Um segredo tão perigoso que homens e mulheres escolheram morrer em silêncio a revelá-lo. Um segredo que, se verdadeiro, mudaria completamente a forma como entendemos os primeiros séculos do cristianismo. E se eu te dissesse que, enquanto a história oficial celebrava apóstolos e mártires, existiu uma linhagem silenciosa de guardiões, pessoas comuns que protegeram algo extraordinário. Não tesouros de ouro ou manuscritos perdidos, mas uma memória viva, uma tradição transmitida de geração em geração, sussurrada em idiomas esquecidos, preservada em rituais marginalizados, guardada por comunidades perseguidas. Esses guardiões não eram monges poderosos nem cavaleiros famosos. Eram camponeses, artesãos, ciganos, hereges, pessoas que a história oficial tentou apagar, mas que resistiram ao silêncio. E o que eles protegiam? Segundo algumas tradições históricas preservadas até hoje, eles guardavam a memória da filha de Jesus Cristo. Você pode estar se perguntando, isso é possível? Existem evidências? Por que nunca ouvi falar disso antes? E aqui está a questão central. Porque durante séculos, quem ousava preservar essas tradições era silenciado, exilado ou pior. Porque a narrativa oficial do cristianismo foi construída por concílios de homens que decidiram quais textos eram sagrados e quais eram perigosos, quais memórias deveriam sobreviver e quais deveriam desaparecer. Mas a verdade histórica tem uma característica fascinante. Ela resiste. Mesmo quando é enterrada, queimada, censurada, ela encontra formas de sobreviver. Em fragmentos de manuscritos descobertos em cavernas, em tradições populares que a Igreja nunca conseguiu eliminar completamente, em comunidades marginalizadas que preservaram o que os poderosos tentaram destruir. Este não é um vídeo de fantasia ou especulação vazia. É uma jornada através de evidências históricas documentadas, tradições culturais preservadas e debates acadêmicos sérios que vêm acontecendo há décadas. Vamos explorar manuscritos reais, descobertos no Egito no século XX. Vamos conhecer comunidades que até hoje realizam rituais baseados nessas memórias ancestrais. Vamos entender como grupos considerados heréticos pela Igreja oficial podem ter preservado versões alternativas da história cristã primitiva. Prepare-se para questionar o que você aprendeu, não porque eu queira destruir sua fé, mas porque a verdade histórica merece ser conhecida. Porque entender como o cristianismo se desenvolveu nos seus primeiros séculos é fundamental para qualquer pessoa que busca uma compreensão mais profunda da própria espiritualidade. Os guardiões secretos pagaram o preço mais alto para manter viva uma memória. Alguns foram queimados como hereges, outros viveram escondidos, transmitindo conhecimentos apenas para filhos de confiança. Muitos morreram sem nunca revelar o que sabiam, mas algo sobreviveu. E hoje, 2000 anos depois, podemos finalmente começar a reconstruir essa história oculta. Então eu te convido, deixe de lado certezas confortáveis por alguns minutos. Abra-se para a possibilidade de que a história oficial é apenas uma versão entre muitas, e que talvez, apenas talvez, aqueles que foram chamados de hereges estivessem guardando verdades que mereciam ser preservadas. Vamos juntos nessa jornada, do século I na Palestina até comunidades ciganas na França moderna, das cavernas de Nag Hammadi até os castelos dos cátaros, das fogueiras da Inquisição até as peregrinações que acontecem ainda hoje. Esta é a história dos guardiões secretos da filha de Jesus. Antes de falarmos sobre qualquer filha oculta, precisamos entender um fato histórico inegável. O cristianismo primitivo tinha mulheres em posições de liderança, e essa verdade, documentada na própria Bíblia, foi progressivamente apagada nos séculos seguintes. Abra o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Ali está escrito claramente: mulheres seguiam Jesus e seu grupo, sustentando-os com seus próprios recursos. Maria Madalena é mencionada primeiro, seguida de Joana, mulher de um administrador de Herodes, e Susana, além de muitas outras. Essas não eram simplesmente seguidoras passivas. O texto indica que elas tinham recursos próprios e financiavam o ministério itinerante de Jesus. Agora vá até a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16,
Paulo saúda Febe, que ele chama de diácona da igreja em Cencreia. Ele pede que a recebam dignamente e a ajudem em qualquer coisa que precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, incluindo dele próprio. Paulo também menciona Priscila, que junto com seu marido Áquila, arriscou a própria vida por ele. Menciona Júnia, que ele chama de apóstola destacada entre os apóstolos. Sim, você leu certo. Apóstola. Durante séculos, tradutores tentaram masculinizar o nome Júnia para Júnio, porque a ideia de uma mulher apóstola parecia impossível. Mas estudos linguísticos modernos confirmam. Júnia era mulher, e Paulo a reconhecia como apóstola proeminente. Então, o que aconteceu? Como passamos de um movimento onde mulheres lideravam comunidades, sustentavam o ministério e eram reconhecidas como apóstolas, para uma instituição que as excluía sistematicamente de posições de autoridade? A resposta está na progressiva institucionalização do cristianismo. Conforme a igreja se organizava em estruturas hierárquicas, espelhando o poder político romano, as mulheres foram sendo marginalizadas. Cartas pseudônimas escritas em nome de Paulo, provavelmente no século II, começaram a impor restrições. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Mas pesquisadores bíblicos sérios reconhecem que essas cartas, 1 Timóteo, por exemplo, provavelmente não foram escritas pelo Paulo histórico. O processo culminou nos concílios do século IV, onde homens em posições de poder decidiram oficialmente quais textos seriam considerados sagrados. E não é coincidência que textos que valorizavam a liderança feminina foram sistematicamente excluídos. Esse apagamento histórico não foi acidental, foi estratégico. E entender isso é fundamental para a nossa jornada, porque se a igreja primitiva silenciou a memória de mulheres líderes que estão mencionadas na própria Bíblia, o que mais pode ter sido silenciado sobre figuras femininas ainda mais controversas? Aqui está uma pergunta que deveria incomodar qualquer pessoa honesta. Se Maria Madalena estava presente na crucificação, quando os apóstolos homens fugiram com medo, se ela foi a primeira testemunha da ressurreição, segundo todos os evangelhos canônicos, se Paulo reconhecia mulheres como apóstolas e diaconisas, por que a tradição posterior transformou Madalena em prostituta arrependida e apagou completamente as outras mulheres da narrativa? A resposta não está na Bíblia. Está na história política da instituição que se formou depois. E quando entendemos esse processo de apagamento sistemático, começamos a perceber que pode haver muito mais escondido nas lacunas da história oficial. Se você está acompanhando esse raciocínio e percebendo que a história que nos contaram tem lacunas importantes, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui não fazemos sensacionalismo vazio. Trabalhamos com evidências históricas documentadas, manuscritos reais e debates acadêmicos sérios. Cada vídeo é uma peça de um quebra-cabeça maior sobre as origens do cristianismo. E se você quer continuar descobrindo o que foi silenciado, ative o sino para não perder as próximas revelações. Porque quanto mais você entende sobre como a história foi construída, mais questões importantes começam a surgir. Agora vamos às evidências concretas. Em 1945, na cidade egípcia de Nag Hammadi, camponeses descobriram uma jarra de cerâmica selada contendo 13 códices de papiro. Dentro deles, 52 textos em copta, uma língua egípcia antiga. Esses manuscritos foram enterrados provavelmente no século IV, escondidos por monges que queriam preservá-los da destruição. Entre esses textos estava o Evangelho de Maria, também conhecido como Evangelho de Maria Madalena. O manuscrito está fragmentado, faltam páginas cruciais, mas o que sobreviveu é extraordinário. O texto apresenta Maria Madalena não como pecadora arrependida, mas como discípula principal, aquela que recebeu ensinamentos especiais de Jesus que os outros apóstolos não compreenderam. No texto preservado, após a ressurreição, os discípulos estão perturbados e com medo. Maria se levanta e os conforta, dizendo que não devem temer porque a graça estará com eles. Pedro então pede a ela: Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais que as outras mulheres. Conta-nos as palavras que ele te disse, das quais te lembras e que nós não conhecemos. Maria então compartilha uma visão que teve e ensinamentos que recebeu.
Mas André duvida e Pedro questiona: será possível que o mestre tenha conversado com uma mulher sobre segredos que ele não nos revelou? Devemos mudar nossos hábitos e escutar todos essa mulher. Levi, provavelmente o Mateus dos evangelhos canônicos, responde defendendo Maria: se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem, por isso a amava mais que a nós. Este não é um texto inventado por autores modernos. É um manuscrito real do século II ou III, copiado de tradições possivelmente ainda mais antigas, e ele revela tensões reais no cristianismo primitivo, disputa entre diferentes grupos de seguidores, questionamento da autoridade feminina e o fato de que Maria Madalena era vista por alguns como discípula privilegiada. Outro texto de Nag Hammadi, o Evangelho de Filipe, contém uma passagem ainda mais controversa. O texto está danificado, mas a tradução aproximada diz: a companheira do Salvador é Maria Madalena. O Salvador a amava mais que a todos os discípulos e costumava beijá-la A palavra está destruída no manuscrito. Os outros discípulos se ofenderam com isso e expressaram desaprovação. Eles lhe disseram: por que a amas mais que a todos nós? Agora cautela aqui. A palavra após beijá-la foi perdida. Pode ser boca, pode ser testa, pode ser face, não sabemos. E mesmo que fosse boca, em algumas culturas antigas, o beijo era saudação ritual, não necessariamente romântico. O importante não é especular sobre relacionamentos, mas reconhecer o que o texto claramente afirma. Maria Madalena tinha uma relação especial com Jesus que gerava ciúmes entre os outros discípulos. Esses textos foram encontrados juntos com outros evangelhos gnósticos. O gnosticismo era uma corrente do cristianismo primitivo que enfatizava conhecimento místico direto, gnosis, em vez de estruturas hierárquicas de poder. E não é coincidência que textos gnósticos valorizassem figuras femininas, enquanto a igreja institucional as marginalizava. A grande questão é: esses textos foram excluídos porque eram falsos ou porque eram inconvenientes? Pesquisadores acadêmicos sérios reconhecem que não podemos simplesmente descartar esses evangelhos como heréticos. E pronto. Eles representam correntes legítimas do cristianismo primitivo, que foram suprimidas pela facção que acabou vencendo as disputas de poder. O Concílio de Niceia, em 325 d.C., e concílios posteriores definiram oficialmente quais textos eram canônicos. Mas essa foi uma decisão política e teológica de homens em posições de autoridade, não uma revelação divina inquestionável. Outros cristãos sinceros acreditavam em outros textos, preservavam outras tradições. E aqui está o ponto crucial para a nossa história. Se comunidades cristãs primitivas preservaram evangelhos que valorizavam Maria Madalena como discípula principal, que outras tradições sobre ela podem ter sido preservadas em círculos ainda mais marginalizados? Se textos do século II já mencionavam que Jesus a amava de forma especial, que ela recebia ensinamentos secretos, que tinha autoridade que ofendia discípulos homens, será tão impossível que tradições sobre descendência tenham também circulado em algumas comunidades? Não estou afirmando que essas tradições sejam definitivamente verdadeiras. Estou dizendo que elas existiram, foram preservadas por grupos reais de cristãos e foram sistematicamente suprimidas pela instituição que venceu as disputas de poder. E isso, por si só, já é uma revelação histórica importante. Agora chegamos ao território mais controverso. Existe uma tradição preservada principalmente no sul da França que fala sobre Maria Madalena viajando para aquela região após a crucificação, trazendo consigo algo precioso, uma filha. Antes de descartarmos isso como fantasia, vamos aos fatos históricos verificáveis. No pequeno vilarejo de Sainte-Marie-de-la-Mer, na região de Camargue, existe uma igreja construída no século IX, mas com raízes em tradições muito anteriores, dedicada às Santas Marias. Segundo a lenda local preservada por séculos, Maria Madalena, Maria Salomé e Maria de Cleofas teriam chegado àquela costa em um barco sem vela nem remo, fugindo de perseguições na Palestina, e com elas
viajava uma jovem serva de pele escura chamada Sara. Todo dia 24 e 25 de maio até hoje, milhares de ciganos de toda a Europa se reúnem naquele vilarejo para uma peregrinação em honra a Sara la Negra, também chamada Sara Cali. Para a comunidade romani, Sara é a santa padroeira, uma figura sagrada venerada com devoção profunda. Agora, por que isso importa? Porque essa tradição é anterior à cristianização oficial da região, porque sobreviveu apesar de séculos de perseguição, tanto contra ciganos quanto contra tradições consideradas heréticas. E por que algumas linhas de pesquisa acadêmica questionam: quem era essa Sara? Por que uma figura tão central em devoções populares é completamente ausente da hagiografia oficial da Igreja? Algumas teorias acadêmicas, vale enfatizar teorias, sugerem que Sara pode ter sido uma menção codificada, a descendência de Jesus e Maria Madalena. A comunidade cigana, historicamente marginalizada e perseguida, teria preservado essa memória através de devoções que a Igreja não conseguia controlar completamente. Outras tradições do sul da França falam de Maria Madalena vivendo seus últimos anos em uma gruta em Saint-Baume, na Provença. Lá existe até hoje um local de peregrinação, visitado há séculos. A gruta fica em um penhasco, acessível apenas por uma trilha íngreme. Dentro dela, o cheiro de incenso e velas acesas por peregrinos ao longo de gerações. Historiadores documentam que a região do Languedoc, no sul da França, foi centro de cristianismo alternativo durante séculos. Ali floresceram os cátaros, grupo religioso que veremos em detalhe adiante. Ali existiram tradições que a Igreja de Roma considerava perigosas, e ali, não coincidentemente, as tradições sobre Maria Madalena eram especialmente fortes. Agora, honestidade intelectual. Não existem documentos do século I provando que Jesus teve descendência. Os evangelhos canônicos não mencionam isso, mas também não mencionam a maior parte da vida de Jesus. Do nascimento até os 30 anos, temos apenas um episódio no templo aos 12 anos. Dos 30 até 33 anos, 3 anos de ministério público. E sobre a vida dos apóstolos após a ressurreição. Fragmentos, lendas, tradições posteriores. A questão não é podemos provar definitivamente que Jesus teve filhos. A questão é, por que essa tradição específica foi preservada em regiões específicas por comunidades específicas, apesar de séculos de perseguição? Tradições orais preservam memórias coletivas. Antropólogos e historiadores reconhecem que povos sem escrita mantêm narrativas históricas complexas através de gerações de transmissão oral. A comunidade cigana, em particular, preservou tradições que remontam a migrações do Oriente Médio há mais de 1000 anos. Então, quando ciganos franceses veneram Sara la Negra há séculos, realizando rituais que misturam elementos cristãos e pré-cristãos, estão preservando alguma memória ancestral real? Ou é apenas sincretismo religioso natural? Ou ambos? A resposta honesta é: não sabemos com certeza. Mas sabemos que essas tradições existem, que são antigas, que foram preservadas apesar de perseguições intensas e que merecem ser estudadas seriamente em vez de simplesmente descartadas. Eu quero saber sua opinião honesta sobre isso. Você acha que tradições preservadas por comunidades marginalizadas como os ciganos podem conter memórias históricas reais que a história oficial perdeu? Ou você acredita que são apenas lendas piedosas sem fundamento? Escreva nos comentários, porque esse debate é importante. Não existem respostas fáceis aqui, mas a discussão respeitosa nos ajuda a todos a pensar melhor sobre como a história é construída e preservada. Vamos voltar aos primeiros séculos do cristianismo. Após a morte de Jesus, seus seguidores se espalharam. Alguns ficaram em Jerusalém sob liderança de Tiago, irmão de Jesus. Outros foram para Antioquia, Alexandria, Roma, Éfeso. E o cristianismo que surgiu não foi uma religião uniforme com doutrinas claras. Foi um mosaico de interpretações, práticas e tradições diversas. Em Alexandria, no Egito, floresceu uma corrente de cristianismo altamente filosófica, influenciada pelo pensamento grego. Clemente de Alexandria e Orígenes desenvolveram teologias sofisticadas que dialogavam com o platonismo. Na Síria,
tradições ascéticas rigorosas dominavam, com ênfase em celibato e renúncia material. Em Roma, estruturas hierárquicas começavam a se formar, espelhando a organização política do império. E havia os gnósticos, grupos diversos que enfatizavam conhecimento místico direto e gnosis, como caminho de salvação. Para eles, a matéria era prisão, e o espírito deveria transcender o mundo físico através de revelações interiores. Alguns grupos gnósticos valorizavam figuras femininas como Sofia, sabedoria personificada, e Maria Madalena. Por que os gnósticos importam para a nossa história? Porque foram eles que preservaram os textos encontrados em Nag Hammadi. Porque em comunidades gnósticas, mulheres podiam ser profetisas, mestras, líderes espirituais. E porque suas teologias alternativas ameaçavam o projeto de uma igreja hierárquica unificada. Quando o Império Romano se converteu ao cristianismo no século IV sob Constantino, iniciou-se um processo de padronização forçada. O que tinha sido um mosaico vibrante de interpretações deveria agora se conformar a um credo oficial. Concílios imperiais definiriam ortodoxia. Quem discordasse seria herege. E aqui começou a perseguição sistemática. Não perseguição de pagãos contra cristãos, mas de cristãos ortodoxos contra cristãos dissidentes. Textos foram queimados, comunidades foram dispersas, líderes de correntes alternativas foram exilados, ou pior. Mas algo notável aconteceu. As ideias não morreram completamente. Comunidades marginalizadas continuaram preservando tradições que a Igreja oficial declarava heréticas. Em regiões distantes de Roma, em áreas montanhosas de difícil acesso, entre povos que falavam idiomas que autoridades eclesiásticas não dominavam, versões alternativas do cristianismo sobreviveram. Pesquisadores documentam, por exemplo, que na Armênia e na Etiópia, igrejas cristãs desenvolveram-se com relativa independência de Roma e Constantinopla, preservando textos e tradições únicas. O livro de Enoque, considerado apócrifo pela maioria das igrejas cristãs, é canônico na igreja etíope até hoje. Agora, se textos inteiros sobreviveram em algumas regiões, que tradições orais podem ter sobrevivido em outras? Se comunidades preservaram evangelhos alternativos, escondendo-os em jarras de cerâmica em cavernas, que memórias podem ter sido preservadas através de gerações de transmissão familiar secreta? A resposta está em fenômenos que historiadores das religiões documentam amplamente. Tradições esotéricas, conhecimentos transmitidos de mestre a discípulo, de geração em geração, protegidos do escrutínio de autoridades externas. Isso não é especulação conspiratória, é realidade histórica bem documentada em múltiplas tradições religiosas. No judaísmo, a Cabala começou como tradição oral secreta antes de ser escrita. No islamismo, ordens sufis preservam ensinamentos esotéricos. No budismo tibetano, certos ensinamentos são transmitidos apenas em iniciações secretas. E no cristianismo, por que seria diferente? Evidências sugerem que no cristianismo primitivo também existiram correntes esotéricas. Paulo menciona em suas cartas sabedoria para os perfeitos e mistérios que ele ensina apenas a iniciados. O próprio Jesus, nos evangelhos canônicos, diz que fala em parábolas para as multidões, mas explica os mistérios do reino apenas aos discípulos em particular. Então, é razoável propor que tradições secretas sobre Jesus, seus ensinamentos e sua vida pessoal podem ter sido preservadas em círculos esotéricos de seguidores, transmitidas oralmente, protegidas de perseguição externa? Academicamente, a resposta é sim, é plausível. Não podemos provar definitivamente, mas conhecendo como religiões funcionam, como o conhecimento esotérico é preservado, como comunidades marginalizadas resistem culturalmente, faz sentido que versões alternativas da história de Jesus tenham sobrevivido em tradições ocultas. E aqui está o ponto crucial. Esses primeiros guardiões não eram conspiradores maliciosos. Eram cristãos sinceros que acreditavam estar preservando verdades importantes. Não estavam tentando destruir a fé, mas proteger dimensões dela que a ortodoxia emergente rejeitava. Quando um grupo gnóstico enterrava evangelhos em Nag Hammadi,
estava realizando um ato de resistência cultural. Quando uma família no sul da França transmitia tradições sobre Maria Madalena para seus filhos, estava mantendo viva uma memória que autoridades tentavam apagar. Quando os ciganos veneravam Sara la Negra apesar de perseguições, estavam afirmando identidade espiritual própria contra imposições externas. Esses foram os primeiros guardiões, e a história deles estava apenas começando. Avancemos cerca de 1000 anos. Estamos agora na Europa medieval, especificamente na região do Languedoc, no sul da França, durante os séculos XII e XIII. Ali floresceu um movimento religioso cristão que a Igreja Católica considerou a heresia mais perigosa de sua história: os cátaros. Os cátaros, do grego kataros, puros, eram cristãos dualistas. Acreditavam que o mundo material foi criado por uma força maligna e que o Espírito Divino estava aprisionado na carne. Apenas através de vida ascética e conhecimento espiritual profundo, alguém poderia se libertar. Suas crenças tinham semelhanças notáveis com o gnosticismo dos primeiros séculos cristãos. E aqui está o fato histórico inegável. Em 1209, o Papa Inocêncio III lançou a Cruzada Albigense, a primeira cruzada cristã contra outros cristãos em solo europeu. Durante quase 40 anos, exércitos do norte da França, incentivados pela Igreja e pela promessa de terras, devastaram o Languedoc. Cidades inteiras foram massacradas. Estima-se que centenas de milhares de pessoas morreram. O cerco de Béziers, em 1209, exemplifica a brutalidade. Quando soldados perguntaram ao legado papal Arnaud Amaury como distinguir hereges de católicos, ele teria respondido: matem todos, Deus reconhecerá os seus. A cidade foi saqueada e incendiada. Milhares morreram, incluindo católicos que se recusaram a trair vizinhos cátaros. Por que essa violência extrema? A resposta oficial era purificar a fé cristã de heresia perigosa. Mas historiadores apontam também motivos políticos. O Languedoc era próspero, culturalmente sofisticado e relativamente independente do Reino da França. A cruzada foi também conquista territorial. Mas existe outra camada nessa história. Os cátaros tinham especial veneração por Maria Madalena. Várias igrejas cátaras eram dedicadas a ela. Tradições da região associavam Madalena ao Languedoc muito antes do cristianismo ortodoxo oficializar essas conexões. E algumas teorias acadêmicas sugerem que os cátaros podem ter preservado tradições esotéricas sobre ela que remontavam aos primeiros séculos cristãos. A fortaleza de Montségur, último bastião cátaro, resistiu por meses a cerco intenso. Em março de 1244, finalmente caiu. Mais de 200 pessoas, homens e mulheres, recusaram-se a renunciar suas crenças e foram queimadas vivas em uma pira enorme ao pé da montanha. Esse local é chamado até hoje de Campo dos Queimados. Mas antes da rendição final, algo aconteceu. Textos históricos documentam que um pequeno grupo de perfecti, líderes espirituais cátaros, escapou da fortaleza durante a noite, carregando algo descrito nas crônicas como tesouro. Nunca foi encontrado ouro ou riquezas materiais cátaras. Então, que tesouro seria esse? Algumas teorias sugerem que eram textos sagrados, manuscritos que os cátaros queriam preservar da destruição. Outros especulam sobre relíquias ou objetos rituais importantes. E há quem proponha que o tesouro era conhecimento, tradições orais que precisavam ser transmitidas antes que os últimos mestres morressem. Não temos evidências definitivas sobre o que foi levado de Montségur naquela noite, mas sabemos que os cátaros valorizavam conhecimento esotérico, que tinham conexões com tradições sobre Maria Madalena e que consideravam essas tradições importantes o suficiente para que 200 pessoas preferissem morrer a renunciá-las. Após a queda de Montségur e a destruição do catarismo organizado, a Inquisição medieval foi instituída especificamente para erradicar os últimos vestígios da heresia. Tribunais inquisitoriais interrogavam, torturavam, condenavam. Registros inquisitoriais preservados mostram obsessão particular em descobrir onde cátaros esconderam textos e onde transmitiram ensinamentos secretos. Mas comunidades rurais no Languedoc preservaram memórias. Tradições sobre os bons homens
e boas mulheres cátaros sobreviveram em folclore local. Locais associados a eles tornaram-se sagrados informalmente. E até hoje, séculos depois, existe um fenômeno curioso. Pessoas de diversas partes do mundo são atraídas para o Languedoc, visitam ruínas de fortalezas cátaras, sentem conexão profunda com aquela história. Pesquisadores da espiritualidade contemporânea documentam que o catarismo exerce fascínio duradouro, especialmente em pessoas que se sentem desconfortáveis com o cristianismo institucional e hierárquico. Por quê? Talvez porque os cátaros representem resistência espiritual autêntica contra a imposição de ortodoxia. Ou talvez porque, em algum nível intuitivo, as pessoas sentem que algo importante foi perdido quando eles foram destruídos. Se os cátaros realmente preservaram tradições esotéricas dos primeiros séculos cristãos, incluindo memórias sobre Maria Madalena e possível descendência sagrada, esse conhecimento morreu com eles? Ou teria sido transmitido antes da destruição final para outros guardiões? Essa pergunta nos leva ao próximo grupo fascinante, os Cavaleiros Templários. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecidos como Templários, foi fundada oficialmente em 1119, em Jerusalém. 9 cavaleiros franceses, liderados por Hugo de Payens, se apresentaram ao rei Balduíno II de Jerusalém, oferecendo proteger peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. O rei lhes deu alojamento em uma ala do Palácio Real, construída sobre as ruínas do Templo de Salomão. E aqui começa um dos mistérios mais debatidos da história medieval. O que exatamente os templários fizeram durante seus primeiros 9 anos em Jerusalém? Registros históricos mostram que durante quase uma década, antes de receberem reconhecimento papal e começarem a recrutar amplamente, aqueles 9 cavaleiros permaneceram em Jerusalém, oficialmente protegendo peregrinos. Mas alguns pesquisadores questionam: 9 homens protegendo rotas de peregrinação em uma região vasta? Parece desproporcional. Teorias acadêmicas alternativas sugerem que eles estavam escavando sob o Templo de Salomão, buscando algo específico. Escavações arqueológicas modernas no local efetivamente encontraram túneis que parecem datar daquela época. O que buscavam? Relíquias, manuscritos, tesouros do templo original? Não temos evidências definitivas, mas sabemos o que aconteceu depois. Em 1129, no Concílio de Troyes, a Ordem do Templo recebeu reconhecimento papal oficial. Rapidamente, tornaram-se uma das ordens mais poderosas da cristandade, acumulando riquezas imensas, propriedades por toda a Europa e influência política extraordinária. A riqueza dos templários tornou-se lendária. Desenvolveram o primeiro sistema bancário internacional, permitindo que peregrinos depositassem dinheiro em uma propriedade templária na Europa e retirassem em Jerusalém. Construíram igrejas e fortalezas magníficas. Tornaram-se credores de reis, mas também cultivaram reputação de guardiões de segredos. Suas cerimônias de iniciação eram secretas. Rumores circulavam sobre rituais misteriosos. E, curiosamente, muitas propriedades templárias na Europa se concentravam no sul da França, especialmente no Languedoc, exatamente onde tradições sobre Maria Madalena eram fortes e onde os cátaros mais tarde floresceriam. Existe conexão documentada? Não diretamente, mas historiadores notam que os templários mantinham relações relativamente cordiais com os cátaros, apesar de serem oficialmente soldados da Igreja. Durante a Cruzada Albigense, alguns templários se recusaram a participar dos massacres. Alguns até enfrentaram acusações de simpatia herética. Em 1307, o rei Filipe IV da França, profundamente endividado com os templários, orquestrou sua destruição. Na sexta-feira, 13 de outubro, origem da superstição sobre Sexta-feira 13, templários em toda a França foram presos simultaneamente. Seguiram-se interrogatórios, torturas, confissões forçadas e execuções. As acusações eram chocantes: adoração de ídolos, especificamente uma cabeça chamada Bafomé, cuspir na cruz, rituais obscenos. Sob tortura, alguns templários confessaram, mas quando retirados da tortura, muitos retrataram suas confissões, insistindo em inocência.
O grão-mestre Jacques de Molay, após anos de prisão, foi queimado vivo em 1314 em uma ilha no rio Sena, em Paris. Documentos históricos registram que, nas chamas, ele proclamou a inocência da ordem e convocou o Papa Clemente V e o rei Filipe IV a comparecerem perante Deus dentro de 1 ano. Ambos morreram dentro daquele prazo, o que alimentou lendas sobre maldição templária. Mas aqui está a questão central para a nossa história. O que aconteceu com o conhecimento templário? Com seus arquivos? Com possíveis relíquias ou textos que podem ter guardado? Na noite anterior às prisões em massa, evidências sugerem que alguns templários foram avisados. Tesouros desapareceram de comandanças templárias. Navios templários zarparam de portos franceses e nunca mais foram vistos. Para onde foram? Algumas teorias sugerem Escócia, onde o rei Robert Bruce estava excomungado e poderia oferecer refúgio. Outras mencionam Portugal, onde a ordem continuou sob novo nome. E voltamos à pergunta: se os templários realmente descobriram algo sobre o Templo de Salomão? Se realmente preservaram tradições esotéricas do cristianismo primitivo? Se realmente tiveram contato com conhecimentos cátaros no Languedoc, esse conhecimento morreu com eles? Ou foi transmitido? Sociedades secretas posteriores da maçonaria, a ordens Rosa-Cruzes, alegaram herança templária. Verdadeira ou imaginária, essas alegações demonstram que os templários simbolizaram, para gerações futuras, guardiões de mistérios cristãos ocultos. Não podemos provar definitivamente que os templários guardaram segredos sobre Maria Madalena ou descendência sagrada, mas a concentração de suas propriedades em regiões com fortes tradições madalênicas, suas conexões com o Languedoc, os mistérios em torno de suas atividades iniciais em Jerusalém e o destino de seus arquivos após a destruição da ordem continuam alimentando questionamentos legítimos entre pesquisadores sérios. O que sabemos com certeza? Que eles foram cavaleiros reais, que acumularam poder e conhecimento extraordinários, que foram destruídos violentamente por autoridades que temiam seu poder e que sua história permanece envolta em mistério até hoje. Agora, vamos explorar um fenômeno que qualquer pessoa pode verificar pessoalmente: as Madonas Negras. Por toda a Europa, especialmente na França, Espanha e Itália, existem centenas de imagens de Maria, mãe de Jesus, esculpidas em madeira escura ou pintadas com faces negras. Essas não são representações modernas de diversidade racial. São imagens medievais, muitas delas com séculos de veneração popular. E o curioso, a Igreja Oficial nunca promoveu entusiasticamente essas imagens, mas também nunca conseguiu eliminá-las completamente. Elas sobreviveram porque a devoção popular era forte demais para ser suprimida. Algumas das Madonas Negras mais famosas incluem Nossa Senhora de Montserrat, na Catalunha, venerada desde o século XII. Nossa Senhora de Częstochowa, na Polônia, ícone nacional. Nossa Senhora de Aparecida, no Brasil, encontrada em 1717 e hoje padroeira do país, e várias na França, incluindo em Chartres, Le Puy e Rocamadour. A explicação oficial da Igreja geralmente é técnica. A madeira escureceu com o tempo devido à fumaça de velas ou os pigmentos originais oxidaram. Mas pesquisadores apontam problemas com essa explicação. Primeiro, muitas Madonas Negras foram intencionalmente pintadas ou esculpidas em madeira escura desde o início. Segundo, quando algumas foram restauradas pela Igreja, sendo repintadas em tons claros, a devoção popular as rejeitou, exigindo o retorno da imagem negra. Então, de onde vêm essas representações? Algumas teorias acadêmicas sugerem sincretismo religioso, a cristianização de cultos anteriores a deusas da fertilidade e da terra. Na antiguidade, Ísis egípcia era frequentemente representada com pele escura, assim como algumas representações de Cibele e Ártemis. À medida que o cristianismo se espalhava, pode ter absorvido elementos desses cultos populares, transferindo devoção das deusas para Maria. Mas existe outra camada nessa história. Lembra da Sara la Negra, venerada pelos ciganos em Sainte-Marie-de-la-Mer. Sara também é representada como uma figura de pele escura, e a região da Provença, onde a tradição situa Maria Madalena,
tem concentração particularmente alta de Madonas negras. Seria possível que algumas dessas representações, embora oficialmente dedicadas a Maria Mãe de Jesus, preservassem memórias populares de outras figuras femininas sagradas, que tradições sobre Maria Madalena, ou até sobre uma suposta filha, tenham sido mantidas vivas através de devoções que a Igreja tolerava por serem ostensivamente marianas. Essa é uma teoria acadêmica controversa, mas não sem fundamentos. Historiadores das religiões documentam amplamente que cultos populares frequentemente preservam elementos mais antigos sob novas roupagens. Quando autoridades religiosas proíbem certas práticas ou devoções, comunidades locais as adaptam, tornando-as superficialmente aceitáveis enquanto mantêm significados esotéricos para iniciados. O simbolismo associado às Madonas negras também é intrigante. Muitas estão ligadas a nascentes, poços e cavernas, elementos associados ao princípio feminino e à fertilidade desde tempos pré-cristãos. Várias estão em locais que eram centros de cultos pagãos anteriores ao cristianismo, e muitas têm reputação de realizar milagres específicos relacionados à fertilidade, parto e proteção de crianças. Em Chartres, a catedral gótica famosa por seus vitrais magníficos, existe uma Madonna negra na cripta. Mas antes da catedral cristã, o local era sagrado para druidas celtas, que veneravam uma deusa-mãe. A cripta da catedral foi construída sobre um poço sagrado pré-cristão. Coincidência? Ou continuidade religiosa sob novas formas? A devoção às Madonas negras também tem dimensões sociais interessantes. Frequentemente são veneradas por comunidades marginalizadas, pobres, camponeses. A aristocracia e o alto clero raramente promovem essas devoções entusiasticamente. Isso sugere que as Madonas negras representam religiosidade popular, não religião oficial. Fé das bases, não dogma das elites. E aqui voltamos à nossa narrativa principal. Se tradições sobre Maria Madalena e possível descendência foram preservadas em comunidades marginalizadas, faz sentido que essas tradições se expressassem através de símbolos que as autoridades eclesiásticas não controlavam completamente. Devoções populares a imagens que oficialmente representavam Maria, mas que no imaginário local podiam carregar significados mais profundos e complexos. Não estou afirmando que toda Madonna negra representa secretamente Maria Madalena ou sua filha. Isso seria simplificação excessiva. Mas estou sugerindo que o fenômeno das Madonas negras, sua persistência apesar de falta de apoio oficial, sua concentração em regiões com fortes tradições alternativas e sua associação com devoção popular marginalizada, tudo isso forma parte do quebra-cabeça maior, sobre como memórias proibidas podem ter sido preservadas através dos séculos. De onde você está assistindo este vídeo agora? Existe alguma tradição de Madonna negra ou de santos populares na sua região que a igreja oficial nunca promoveu muito, mas que o povo venera há gerações? Escreva nos comentários. Quero saber se existem tradições semelhantes ao redor do mundo, porque isso nos ajuda a entender como religiosidade popular preserva memórias que instituições tentam controlar. Voltemos agora a Sainte-Marie de la Mer. Todo ano, em 24 e 25 de maio, um fenômeno extraordinário acontece naquele pequeno vilarejo na costa mediterrânea da França. Milhares de ciganos, viajantes romani de toda a Europa, convergem para lá em peregrinação. Eles vêm em caravanas coloridas, algumas puxadas por cavalos como nos tempos antigos, outras em modernos trailers. Vêm da Espanha, Itália, Romênia, Portugal, Hungria, de todos os cantos da Europa, onde comunidades ciganas preservam suas tradições. E vêm por uma razão específica: venerar Sara la Negra. A igreja de Sainte-Marie de la Mer é construída como fortaleza, com paredes grossas e torres de vigia, datando do século IX, mas incorporando fundações ainda mais antigas. No interior, há relíquias das Santas Marias. Mas é na cripta, um espaço baixo e escuro iluminado por centenas de velas, onde está a estátua de Sara. Sara é representada com pele escura, vestida em mantos coloridos trazidos por peregrinos. Ao seu redor,
paredes cobertas de ex-votos, placas de agradecimento por milagres, fotos de crianças curadas, mensagens de esperança em dezenas de idiomas. O ar é denso, com fumaça de incenso e velas. O silêncio é quebrado apenas por orações murmuradas em romani e outras línguas. Durante a peregrinação, os ciganos levam a estátua de Sara em procissão até o mar. Entram na água, molham a imagem, cantam canções tradicionais transmitidas por gerações. É um ritual antigo, poderoso, que mistura elementos cristãos com práticas que claramente precedem o cristianismo oficial. Quem foi Sara? A tradição católica local diz que ela era serva egípcia das 3 Marias que chegaram à Provença. Mas na tradição romani, Sara é muito mais. Ela é rainha, santa, protetora. Para os ciganos, ela representa sua própria identidade espiritual, sua conexão com uma história sagrada que a sociedade dominante sempre tentou negar. Agora, aqui está o aspecto crucial. A comunidade romani tem uma das culturas orais mais resilientes da história humana. Expulsos da Índia há mais de 1000 anos, migrando através da Pérsia e chegando à Europa na Idade Média, enfrentando perseguição sistemática em quase todo lugar onde se estabeleceram, os ciganos preservaram sua língua, suas tradições, suas histórias, através de pura transmissão oral, de geração em geração. Durante o Holocausto, entre 200.000 e 500.000 romani foram assassinados pelos nazistas no Porajmos, o genocídio cigano que o mundo raramente lembra. Comunidades inteiras foram destruídas e, ainda assim, tradições sobreviveram. A devoção a Sara la Negra sobreviveu. Isso nos diz algo importante. Quando uma comunidade preserva uma tradição através de séculos de perseguição, migração forçada, tentativas de assimilação e até genocídio, essa tradição tem significado profundo para aquela comunidade. Não é superstição vazia. É identidade, é memória coletiva, é resistência cultural. Então, quando antropólogos e historiadores estudam a devoção romani a Sara, precisam levá-la a sério. O que essa tradição preserva? De onde ela vem? Por que especificamente naquele local na Provença? Por que conectada às narrativas sobre Maria Madalena? Algumas linhas de pesquisa sugerem que os ciganos, chegando à Provença na Idade Média, podem ter encontrado tradições locais pré-existentes sobre figuras femininas sagradas associadas a Maria Madalena. Podem ter adotado essas tradições porque ressoavam com suas próprias concepções espirituais. Ou talvez tenham trazido consigo, de suas migrações do Oriente, memórias sobre tradições cristãs alternativas que conheceram na Ásia Menor ou no Levante. Não temos documentação escrita definitiva porque os romani não eram povo da escrita. Sua história é oral, transmitida em canções, narrativas, rituais, e isso torna impossível traçar origens exatas, mas também torna sua tradição genuína em termos antropológicos. Não foi inventada por escritores medievais ou teólogos, cresceu organicamente na vida de uma comunidade. O que podemos dizer com certeza? Que para dezenas de milhares de ciganos hoje, Sara la Negra é figura sagrada real, venerada sinceramente. Que a tradição, associando-a às companheiras de Maria Madalena, data de séculos. Que sobreviveu a todos os esforços de supressão e que representa a forma de cristianismo popular que existe paralela e às vezes em tensão com o cristianismo institucional. Se nosso objetivo é entender como tradições alternativas sobre as origens do cristianismo poderiam ter sobrevivido até hoje, os ciganos oferecem exemplo perfeito. Eles são guardiões vivos de memórias que a história escrita não preservou. Sua presença em Sainte-Marie de la Mer todo maio é testemunho tangível de que existem dimensões da história cristã que transcendem livros e documentos oficiais. Chegamos agora ao ponto onde precisamos ser absolutamente honestos sobre o estado do debate acadêmico. O que realmente sabemos? O que é especulação razoável? E onde cruzamos a linha para a fantasia sem fundamento? Vamos começar com certezas acadêmicas. Sabemos com base em evidências textuais e históricas que, primeiro, Maria Madalena foi figura importante no cristianismo primitivo. Todos os 4 evangelhos canônicos a mencionam, especialmente como primeira testemunha da ressurreição. Isso é incontestável.
Segundo, tradições posteriores que a transformaram em prostituta arrependida não têm base nos evangelhos. Papa Gregório Magno, no século VI, fundiu Maria Madalena com outras mulheres mencionadas nos evangelhos, criando personagem composta. Em 1969, a Igreja Católica oficialmente corrigiu esse erro, reconhecendo que Madalena não era a pecadora anônima de Lucas 7. Terceiro, evangelhos apócrifos, especialmente textos gnósticos de Nag Hammadi, apresentam Maria Madalena como discípula proeminente. Esses são documentos reais do século II ao IV, não invenções modernas. Quarto, mulheres tiveram papéis de liderança no cristianismo primitivo que foram progressivamente apagados à medida que a Igreja se institucionalizou. Isso é consenso entre historiadores do cristianismo primitivo. Quinto, tradições associando Maria Madalena ao sul da França existem há séculos. Grutas, igrejas e locais de peregrinação dedicados a ela na Provença são documentados desde a Idade Média. Agora, o que não sabemos com certeza? Não sabemos se Jesus foi casado. Os evangelhos canônicos não mencionam esposa ou filhos. Alguns estudiosos argumentam que seria incomum rabino judeu do século I ser solteiro, mas outros apontam que havia precedentes de celibato entre grupos religiosos judaicos como os essênios. Não sabemos se os evangelhos gnósticos que mencionam relação especial entre Jesus e Maria Madalena indicam relacionamento romântico ou simplesmente intimidade espiritual. A linguagem pode ser interpretada de múltiplas formas. Não sabemos se Maria Madalena realmente foi à França. Tradições medievais afirmam isso, mas não há documentação contemporânea do século I confirmando. Não sabemos quem foi Sara la Negra historicamente. A primeira documentação escrita sobre ela data de séculos após os eventos que supostamente descreve. Então, honestidade intelectual exige que reconheçamos: a teoria de que Jesus teve descendência preservada em tradições esotéricas é especulação, não fato comprovado. Pesquisadores sérios divergem fortemente sobre isso. Argumentos a favor da plausibilidade apresentados por alguns acadêmicos. Tradições orais preservam memórias históricas reais, mesmo quando distorcidas pelo tempo. O apagamento sistemático de tradições alternativas pela Igreja institucional significa que a ausência de evidência não é evidência de ausência. A persistência de certas tradições em regiões específicas, apesar de séculos de supressão, sugere que tem raízes genuínas. Grupos marginalizados frequentemente preservam conhecimentos que elites letradas ignoram ou rejeitam. Argumentos contra, apresentados por outros acadêmicos: tradições orais são notoriamente instáveis, mudando significativamente através de gerações. Muitas tradições medievais sobre santos e relíquias foram inventadas por razões locais: promover peregrinação, prestigiar igrejas, etc. A ausência de menção em fontes primitivas é evidência forte contra a historicidade. Teorias sobre descendência sagrada frequentemente refletem mais fascínios modernos que realidades antigas. Qual posição está correta? Academicamente, não há consenso, e isso é importante reconhecer. Estamos lidando com lacunas históricas, onde evidências definitivas não existem. Diferentes estudiosos, olhando para os mesmos dados limitados, chegam a conclusões diferentes. O que posso dizer responsavelmente? Que existem perguntas legítimas sobre dimensões do cristianismo primitivo que foram suprimidas ou perdidas, que tradições alternativas existiram e foram perseguidas, que comunidades marginalizadas preservaram memórias que a história oficial ignorou, e que vale a pena estudar essas tradições seriamente, mesmo quando não podemos confirmar todos os seus detalhes. O erro seria afirmar certeza onde não há. Dizer definitivamente Jesus teve filhos é falso. Mas dizer é absolutamente impossível que tradições sobre descendência tenham existido em círculos cristãos primitivos também é falso. A verdade honesta é: não sabemos completamente e provavelmente nunca saberemos com certeza absoluta. O que torna essa história fascinante não é que tenhamos todas as respostas, mas que as perguntas em si revelam tanto sobre como história é construída,
como o poder funciona, como memória é preservada ou destruída e como comunidades marginalizadas resistem culturalmente. Se você aceita as tradições sobre descendência como históricas, encontrará evidências que parecem apoiá-las. Se as rejeita como lendas, encontrará razões para descartá-las. A questão é: estamos abertos para examinar honestamente os dados disponíveis, reconhecendo tanto suas possibilidades quanto suas limitações? Independentemente da verdade factual sobre descendência de Jesus, essa narrativa nos ensina lições profundas sobre espiritualidade, história e poder. Primeiro, ela nos lembra que história oficial é sempre construída por vencedores. Os concílios que definiram ortodoxia cristã não foram assembleias de toda a cristandade buscando verdade coletiva. Foram encontros de bispos específicos, frequentemente convocados por imperadores, tomando decisões políticas tanto quanto teológicas. Grupos que discordavam foram declarados hereges, não porque suas ideias fossem necessariamente falsas, mas porque perderam disputas de poder. Reconhecer isso não deve destruir fé, mas amadurecê-la. Fé madura sabe distinguir entre mensagem espiritual central e estruturas humanas construídas ao seu redor. O ensinamento de Jesus sobre amor, justiça e transformação interior permanece poderoso independentemente de disputas sobre quais textos são canônicos ou se ele foi casado. Segundo, a narrativa dos guardiões secretos honra a resistência cultural de comunidades marginalizadas. Por séculos, ciganos, camponeses do Languedoc, grupos heréticos, todos preservaram tradições que elites tentavam eliminar. Mesmo se essas tradições fossem parcialmente lendárias, o ato de preservá-las representa resistência contra a homogeneização cultural forçada. Vivemos hoje em era de globalização, onde culturas locais estão ameaçadas. A história dos guardiões nos lembra o valor de preservar narrativas minoritárias, tradições orais, conhecimentos indígenas. Nem tudo que é valioso está em bibliotecas oficiais ou arquivos institucionais. Terceiro, ela nos convida a reconsiderar o feminino no sagrado. Por que Maria Madalena foi tão sistematicamente diminuída na tradição? Por que mulheres líderes do cristianismo primitivo foram apagadas? Por que imagens do divino feminino foram suprimidas? Essas não são perguntas apenas históricas. Têm implicações para como construímos espiritualidade hoje. Cristianismo, que valoriza apenas o masculino, que vê Deus exclusivamente como pai e nunca como mãe, que exclui mulheres de liderança espiritual, está reproduzindo escolhas humanas feitas há séculos, não verdades eternas reveladas. Recuperar memória de Maria Madalena como apóstola e líder, considerar seriamente textos que a valorizam, honrar tradições populares que preservaram devoção a figuras femininas sagradas, tudo isso enriquece espiritualidade cristã, não a destrói. Quarto, a história nos ensina ceticismo saudável sobre a autoridade. Quantas vezes ao longo da história religiosa, autoridades disseram isso é heresia, não questione? E quantas vezes, retrospectivamente, descobrimos que as heresias continham insights valiosos? A Igreja condenou Galileu por heliocentrismo, queimou Giordano Bruno por propor mundos múltiplos, perseguiu Meister Eckhart por misticismo que ameaçava a autoridade clerical. Em cada caso, tempo mostrou que os hereges tinham razão sobre algo importante, mesmo quando errados em detalhes. Isso não significa que toda heresia está certa ou toda ortodoxia está errada. Significa que devemos cultivar discernimento próprio, em vez de aceitar cegamente o que autoridades declaram. Fé madura questiona, investiga, busca compreensão mais profunda. Quinto, a narrativa nos conecta com dimensões místicas e esotéricas do cristianismo que racionalização moderna frequentemente obscurece. No nosso desejo de tornar religião respeitável, científica, racional, às vezes perdemos o mistério que sempre esteve em seu coração. Jesus ensinava em parábolas, falava de mistérios do reino, realizava iniciações privadas com discípulos próximos. Paulo menciona sabedoria para os perfeitos, mistérios que ensina apenas a iniciados. Cristianismo primitivo tinha dimensões esotéricas que cristianismo institucionalizado posteriormente minimizou.
Tradições como as dos guardiões secretos, mesmo que historicamente imprecisas em detalhes, preservam a intuição de que existe conhecimento espiritual mais profundo que vai além de dogmas oficiais. Elas lembram que jornada espiritual autêntica envolve descoberta pessoal, não apenas aceitação de doutrinas prontas. Sexto, ela nos desafia sobre o que significa verdade em contexto espiritual. Existe verdade histórica factual, eventos que aconteceram ou não aconteceram em determinado lugar e tempo. E existe verdade espiritual simbólica, narrativas que comunicam realidades profundas sobre condição humana e divino, independentemente de factualidade literal. Jesus usava parábolas. Ninguém perguntava se o bom samaritano foi pessoa histórica real. A verdade da parábola está em sua mensagem, não em factualidade. Similarmente, tradições sobre guardiões preservando conhecimento sagrado através de perseguição comunicam verdade sobre resiliência do espírito humano, valor de sabedoria oculta e importância de resistir à tirania intelectual. Podemos honrar essas verdades espirituais, mesmo enquanto mantemos incerteza sobre detalhes históricos. De fato, maturidade espiritual requer exatamente isso: capacidade de valorizar múltiplas camadas de significado sem necessidade de certeza simplista. Finalmente, esta história nos convida a sermos guardiões nós mesmos. Guardiões de quê? De perguntas importantes, de abertura intelectual, de respeito por tradições marginalizadas, de disposição para questionar narrativas oficiais quando necessário, de compaixão por aqueles que foram silenciados historicamente. Você não precisa acreditar literalmente que Jesus teve filha para valorizar os guardiões que preservaram tradições alternativas. Você pode honrar coragem de cátaros que morreram por suas crenças, devoção de ciganos que mantiveram tradições através de perseguição, resistência de gnósticos que esconderam evangelhos em jarras de cerâmica. Porque no final, a verdadeira herança que os guardiões nos deixaram não é informação factual específica sobre descendência de Jesus. É algo mais profundo. Exemplo de que vale a pena preservar verdades importantes, mesmo quando o mundo inteiro se opõe. Que comunidades marginalizadas guardam sabedorias que elites ignoram. E que busca espiritual autêntica requer coragem para questionar até instituições mais poderosas. Chegamos ao final desta jornada, através de 2000 anos de história oculta. Viajamos desde a Palestina do século I, onde Maria Madalena testemunhou ressurreição, até comunidades ciganas modernas que veneram Sara la Negra. Exploramos manuscritos enterrados em cavernas egípcias, castelos cátaros em montanhas francesas, fortalezas templárias e criptas contendo madonas negras. O que descobrimos? Não uma resposta definitiva e simples, mas algo mais valioso: compreensão mais profunda de como a história espiritual é construída, preservada e às vezes deliberadamente obscurecida. Aprendemos que o cristianismo primitivo era diverso, com múltiplas interpretações competindo, que mulheres tiveram papéis de liderança que foram sistematicamente apagados, que textos que valorizavam figuras femininas foram excluídos do cânone por razões tanto políticas quanto teológicas, que concílios imperiais definiram ortodoxia, mas que grupos sinceros discordaram e pagaram preço por preservar visões alternativas. Conhecemos os cátaros cristãos devotos que foram massacrados não porque fossem malignos, mas porque suas crenças ameaçavam poder eclesiástico. Vimos como 200 pessoas escolheram morrer queimadas em vez de renunciar suas convicções, e como um pequeno grupo escapou de Montségur carregando tesouro que nunca foi encontrado. Exploramos os Cavaleiros Templários, ordem poderosa que acumulou riquezas e conhecimentos extraordinários, manteve relações misteriosas com grupos heréticos e foi destruída violentamente quando seu poder se tornou ameaça. Seus arquivos desapareceram. Seus segredos, se existiram, foram levados para lugares desconhecidos. Descobrimos as Madonas Negras, imagens veneradas por séculos em devoção popular que a Igreja nunca promoveu entusiasticamente, mas também nunca conseguiu eliminar. Vimos como essas imagens se concentram em regiões com fortes tradições sobre Maria Madalena,
e como podem ter preservado memórias mais antigas sob forma cristianizada. E conhecemos os ciganos, guardiões vivos de tradições orais que sobreviveram a séculos de perseguição, migração forçada e até genocídio. Sua devoção a Sara la Negra, mantida geração após geração, representa exemplo poderoso de como comunidades marginalizadas preservam memórias que sociedade dominante tenta apagar. O que tudo isso significa? Depende de você. Algumas pessoas verão evidências convincentes de que Jesus teve descendência e que tradições sobre isso foram preservadas secretamente. Outras verão lendas piedosas, sem fundamento histórico. E outras ainda reconhecerão que há questões legítimas que nunca poderão ser respondidas definitivamente com dados disponíveis. Todas essas posições têm mérito intelectual. O importante não é chegar à certeza absoluta sobre cada detalhe histórico, mas desenvolver compreensão mais sofisticada de como religião e história funcionam. Religião não é apenas conjunto de doutrinas caídas do céu. É fenômeno humano complexo, moldado por política, cultura, disputas de poder, e sim também por experiências espirituais genuínas. Reconhecer dimensão humana da religião não a destrói, mas nos permite apreciar tanto suas limitações quanto suas profundidades. História oficial não é registro neutro e objetivo do passado. É narrativa construída por aqueles que tiveram poder de escrever e preservar registros. Grupos marginalizados, mulheres, heréticos, povos sem escrita, todos tiveram suas histórias apagadas ou distorcidas. Recuperar suas perspectivas enriquece nosso entendimento do passado. Espiritualidade autêntica requer coragem para questionar. Jesus questionou autoridades religiosas de seu tempo. Profetas questionaram reis e sacerdotes. Místicos, através da história, questionaram ortodoxias confortáveis. Se nossa fé não suporta questionamento honesto, talvez não seja tão forte quanto imaginamos. E aqui está a lição mais importante dos guardiões secretos. Verdade importante vale a pena proteger, mesmo com grande custo pessoal. Aqueles que preservaram evangelhos em Nag Hammadi sabiam que podiam ser punidos. Cátaros sabiam que resistência significaria morte. Ciganos sabiam que manter suas tradições os marcaria como diferentes, alvos de discriminação. E ainda assim, preservaram. Hoje você e eu não enfrentamos fogueiras da Inquisição, mas enfrentamos pressões diferentes. Pressão para conformidade, para aceitar narrativas dominantes sem questionamento, para não incomodar instituições poderosas, para manter fé simplista e infantil, em vez de buscar compreensão madura. Os guardiões nos desafiam a sermos corajosos intelectual e espiritualmente, a fazermos perguntas difíceis, a valorizarmos tradições marginalizadas, a reconhecermos que sabedoria pode vir de lugares inesperados, a mantermos abertura de mente mesmo quando certeza seria mais confortável. Se há descendência literal de Jesus vivendo entre nós hoje, não sabemos. Provavelmente nunca saberemos. Mas talvez essa não seja a pergunta mais importante. Talvez a pergunta verdadeiramente importante seja: que tipo de guardião você quer ser? Guardião de perguntas honestas ou de certezas confortáveis? De abertura intelectual ou de dogmas fechados? De respeito por tradições marginalizadas ou de desdém por tudo que não é oficial? De coragem espiritual ou de conformidade segura? A história dos guardiões secretos não terminou. Continua em cada pessoa que escolhe buscar verdade com integridade, honrar sabedoria de comunidades marginalizadas, questionar narrativas oficiais quando necessário e preservar dimensões espirituais que racionalização moderna tenta eliminar. Você pode escolher ser guardião dessas coisas, não através de rituais secretos em cavernas escondidas, mas através de compromisso cotidiano com honestidade intelectual, compaixão por perspectivas alternativas e coragem para questionar até instituições mais poderosas quando necessário. Se esta jornada ressoou com você, se você valoriza a investigação honesta das origens do cristianismo, se você acredita que perguntas difíceis merecem ser feitas com seriedade e respeito, então este canal é para você. Não fazemos sensacionalismo vazio nem conclusões precipitadas. Trabalhamos com evidências históricas documentadas,
debates acadêmicos sérios e sempre com respeito por tradições espirituais autênticas. Inscreva-se agora e ative o sino, porque cada vídeo é parte de uma jornada maior de descoberta. Estamos explorando dimensões do cristianismo primitivo que raramente são discutidas, manuscritos que foram escondidos por séculos, tradições que sobreviveram contra todas as probabilidades. E quanto mais você compreende sobre como essas tradições foram preservadas ou suprimidas, mais profunda se torna sua própria jornada espiritual. Há muito mais para descobrir. Outros textos apócrifos que revelam dimensões surpreendentes dos primeiros cristãos. Outras figuras femininas que foram apagadas da história oficial. Outras comunidades que preservaram conhecimentos que merecem ser conhecidos. Clique no próximo vídeo que aparece na tela agora e continue essa jornada de descoberta conosco. Porque a busca por verdade espiritual autêntica não termina. É jornada de vida inteira. E é jornada que fazemos melhor juntos, compartilhando descobertas, fazendo perguntas honestas, respeitando múltiplas perspectivas e sempre mantendo abertura para aprender mais. Os guardiões secretos através da história pagaram preços altos para preservar tradições que consideravam importantes. Você não precisa arriscar sua vida, mas pode honrar a coragem deles mantendo viva a disposição para questionar, buscar e preservar verdades importantes. Esta não é apenas história antiga, é sobre como escolhemos viver espiritualmente hoje. Sobre que tipo de cristianismo queremos, um que silencia perguntas ou um que as abraça, um que marginaliza perspectivas alternativas ou um que as valoriza, um que exige conformidade ou um que celebra busca sincera. A escolha é sua, mas se você escolher o caminho da busca honesta, saiba que não está sozinho. Há uma comunidade crescente de pessoas ao redor do mundo que também valorizam essas questões, que também querem compreensão mais profunda, que também honram tradições dos guardiões secretos. Junte-se a nós. Inscreva-se, continue assistindo, comente suas reflexões, compartilhe com outros que também buscam, e juntos mantemos viva a chama que os guardiões protegeram através de 2000 anos de história. A verdade espiritual autêntica não teme investigação, ela a convida. E quando investigamos com integridade, respeito e abertura de coração, descobrimos não respostas simplistas, mas compreensão mais rica que transforma como vemos o mundo e nosso lugar nele. Os guardiões secretos cumpriram seu papel, preservaram tradições através de eras de escuridão, mantiveram vivas questões importantes, resistiram a pressões para conformidade e agora passam o testemunho para nós. O que faremos com ele? Como guardaremos verdades importantes em nossa própria era? Como honraremos perspectivas marginalizadas? Como cultivaremos coragem espiritual necessária para questionar, mesmo quando é desconfortável? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são as perguntas certas. E fazer as perguntas certas é frequentemente mais importante que ter respostas prontas. Então eu te deixo com isso. Seja guardião de questões honestas, de abertura intelectual, de compaixão por tradições alternativas, de coragem espiritual, de busca autêntica por verdade. E lembre-se, a jornada não termina aqui. Há sempre mais para descobrir, mais para questionar, mais para compreender. Continue conosco. O próximo vídeo já está esperando por você. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.